Oi, gente, olha, eu vou tentar falar um pouquinho hoje sobre os caboclos, né? Por que eles estão ligados à cura, né? Por que eles trabalham com isso. Também porque como eles operam, né? Como eles conseguem isso, de onde eles vieram. Bom, antes de começar o papo, eu vou deixar claro assim, muita coisa, muito conhecimento, coisas que eu vou passar para vocês são coisas intuídas, tá? Então, já volto sempre a afirmar, não estou pesquisando em livros, não estou pesquisando. Às vezes eu estou aqui gravando livro, gravando vídeo, e eu escuto o apito, então eu sei que eu estou com um espírito aqui próximo, me mediunizando às vezes, até me intuindo a falar as coisas. Então, também estou aqui na caminhada, estou aprendendo junto com vocês. Eu sempre revejo os vídeos porque muitas vezes eu não lembro nem o que eu falei, digo de coração. Então aí eu escuto, algumas coisas eu até repenso, eu questiono também, tá? Então vamos lá. O pessoal, muita gente me perguntando sobre essas entidades, né, os caboclos, de onde eles vêm? Por que eles detêm esse conhecimento todo? Gente, olha só, dentro do meu entendimento, do que eu tô sendo intuída a falar para vocês, eu hoje pensei o dia todo, recebi bastante orientação sobre isso, né? Eles são espíritos que são detentores de muito conhecimento de manipulação energética. Tá? A maioria desses espíritos que vieram como caboclos, né, que eles apareceram na Umbanda. O primeiro que surgiu veio no Médium Zélio de Moraes, lá em 1908, se não me engano, que se intitulou Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Ele até disse que o nome não era importante, depois ele explicou que ele já tinha sido um frei numa outra encarnação, mas que na última ele teria sido um índio que foi catequizado também. E por que eles eles têm esse conhecimento todo? Eu sei que isso gera, assim, de certa forma, a gente fica curioso por quê? Porque logo os índios, dentro da nossa cabeça, né, a gente tem aquela coisa de que eles não tinham conhecimento. Mas olha, a maioria deles são espíritos que vieram de outros planetas, tá? De civilizações muito mais evoluídas do que a nossa, que conhecem, que conseguem já manipular energeticamente toda a matéria. Eles são detentores desse conhecimento. Então, eles já sabem, através do pensamento, né, e através da utilização de material todo que está ao dispor deles, dentro da dimensão que eles estão, e também fora da dimensão, porque eles conseguem interagir com esse plano que nós estamos, né? Eles são detentores de conhecimento, eles sabem como manejar, né? Como manusear toda a energia, coisas que nós ainda não sabemos. Quer dizer, não é que nós não saibamos, nós temos esse conhecimento armazenado dentro de nós. Não é à toa que Jesus dizia, vós sois deuses, porque nós podemos fazer tudo isso, tá? Mas, quando a gente faz esse mergulho aqui na matéria, a maioria de nós esquece como fazer isso tudo. Né? Nosso cérebro é limitador, a gente está numa outra dimensão. Muita coisa a gente só consegue fazer também numa dimensão mais sutil, né? Manipulando fluidos mais sutis, energias diferentes que estão vibrando em frequências diferentes dessa que a gente está vibrando aqui. Então, esses espíritos vieram por atração, alguns por atração mesmo, tá? Atração energética, porque eu acho que eu já falei isso nos outros vídeos, a gente tem que aprender a distinguir a nossa frequência, o nosso padrão moral de pensamento, da nossa frequência corporal mesmo, né? Energética, de matéria. São coisas distintas. Então, alguns, por atração, porque estavam vibrando daquela forma, eles vieram e encarnaram dentro de civilizações, digamos assim, mais primitivas, né? Outros vieram em missão, tá? Para auxiliar
essas civilizações, porque são detentores de conhecimento. Então, esses que vieram em missão, que a maioria deles vieram mesmo em missão, eles vieram para alavancar. E justamente como eles iam trabalhar de uma forma, o conhecimento que eles possuem é diferente do conhecimento que a nossa civilização possui até hoje, né? Nós somos muito científicos, racionais, então é a característica, né, da humanidade civilizada, vamos dizer assim. Então, eles, ao reencarnarem em núcleos mais primitivos, né, eles tinham como auxiliar, manipulando a matéria, mas dentro de um contexto que seria enxergado como sobrenatural, porque está além do conhecimento. Imagina para os povos indígenas, né, os povos mais sem tanto contato com a civilização, que já tem um conhecimento científico. Se para eles é considerado sobrenatural, para nós também é, né? Então, mas como é sempre assim, os mais simples conseguem compreender até as coisas mais simples. A gente racionaliza tanto que nos foge a compreensão. E tudo que nos foge a compreensão a gente taxa como absurdo, né? Algo que não tem, a gente não consegue explicar. Bom, então, esses espíritos, eles conseguem fazer todo o trabalho que a gente está caminhando para fazer através da própria matéria, eles conseguem fazer com poder mental, né, e dotados do conhecimento que eles têm dessa manipulação. Tipo assim, hoje em dia, nós precisamos estudar, né, para criar um aparelho para que pudesse bombardear os cálculos renais do lado de fora do nosso organismo. A gente sabe que existe aí os aparelhos de litotripsia, né, que através das ondas sonoras, eles vão lá, bombardeiam a pedrinha, o cálculo renal que está lá, ele desintegra e é expelido. Quer dizer, não precisa cortar mais o paciente para tirar a pedra, né? Por quê? Porque alguém estudou, viu que as ondas sonoras, determinadas frequências, têm o poder de fazer vibrar, até desintegrar, né, determinados minerais, que os cálculos renais são uma formação pétrea de determinados minerais, né? Então a pessoa conseguiu estudar, criou um aparelho, né, manipulou a matéria, utilizou o que tinha aqui para criar um aparelho que produzisse essas ondas sonoras para bombardear lá os cálculos, né, os cálculos renais. Mas esses seres que vieram lá de fora e que eles têm esse conhecimento, eles sabem fazer isso com o poder da mente. Eles têm esse conhecimento tecnológico, de onde eles vieram, eles já sabiam, e eles sabem manipular a energia sem precisar de tanto recurso material daqui. Então eles não precisam criar um aparelho para bombardear, para criar a onda na frequência certa para lá bombardear o cálculo, né? Eles já conseguem, através da imposição das mãos, eles têm conhecimento de manipular energeticamente aquilo e atingir, ou emitindo ondas numa frequência que a gente nem percebe, que a gente não consegue captar, né? Ondas sonoras, ondas luminosas, eles trabalham com tudo isso. Eles sabem produzir e utilizam. Por que eles utilizam a gente? Porque eles precisam do médium, porque nós estamos aqui mergulhados na matéria. Então a gente está mais próximo, como eles vão interferir na matéria que está aqui nesse plano, né, eles precisam de energias compatíveis com o mesmo plano para poder fazer o trabalho que eles querem fazer. Né? Quando eles estavam encarnados, quando eles eram os sacerdotes, os pajés, os xamãs lá nas tribos deles, eles conseguiam fazer sem precisar de um médium, porque a consciência que trazia todo aquele conhecimento estava dentro de uma matéria mais densa e eles sabiam como interagir com esse plano. Agora que eles estão
numa outra dimensão, eles estão com a consciência dele acoplada num corpo mais sutil, eles não conseguem interagir totalmente aqui por limitações físicas mesmo, das leis físicas, né? Então eles precisam da nossa matéria para que possam interagir com a matéria aqui, tá? Então esses espíritos, eles não têm nada de atrasados, de primitivos, pelo contrário, né? Não é à toa que os caboclos são os chefes da Umbanda, né? A falange de dirigentes da Umbanda são os caboclos. Eles são seres altamente detentores de um conhecimento energético, né? De manipulação energética. Eles, da onde eles vieram, infinitamente mais avançado daqui do nosso planeta, né? Do que o nosso planeta. Então eles conseguem manipular. Aí algumas pessoas perguntam, mas por que eles... até porque o kardecismo veio e começa a dizer que eles estão assim porque eles querem, né? Sim, também, porque se eles são detentores de conhecimento energético, eles poderiam se plasmar de qualquer forma, eles já poderiam estar ocupando um outro corpo mais sutil de uma outra forma, mas como a última encarnação deles foi assim, e talvez para eles não haja necessidade, a Umbanda explica que, assim, por uma questão de falar mais a língua do povo, de estar mais próximo, porque o espiritismo kardecista ele sempre foi muito intelectualizado. Então, a Umbanda ela veio justamente para aproximar mais do povo, né? Falar mais a língua do povo e usar a espiritualidade de uma forma mais prática, porque o kardecismo foi muito importante para nos trazer um conhecimento, digamos assim, mais científico, né? Só que a ciência muitas vezes atrapalha, a gente racionaliza e a gente acaba perdendo a fé, nos tornando incrédulos, e aí o que aconteceu? A Umbanda veio trazer um pouco da religião ao espiritismo, né? Ela fez essa religação com o sagrado, com o divino, que a gente sabe que não é nada de tão sagrado assim, é conhecimento, tá? Mas para nós, é lógico que existe toda uma hierarquia por trás, é outro papo que depois a gente conversa, mas acho que assim, a grosso modo, é conhecimento mesmo, tá? Os espíritos que vêm, incorporam na Umbanda, eles são detentores de conhecimento que a gente não tem ainda. Que a gente não tem, que a gente ainda não descobriu que temos. Que está tudo dentro da gente, tá? Alguns já conseguem manipular isso. E eu até venho dizendo para vocês, testem. Eu costumo tirar a minha enxaqueca, olha que a minha enxaqueca é terrível. Eu costumo tirar com imposição de mãos, então eu mentalizo, estou engatinhando no processo, eu estou parada, não estou trabalhando, mas quando eu trabalhava lá na sala de cura, eu cheguei a ver luz verde saindo da minha mão, né? Não estou maluca, vi mesmo acontecer isso. Então é possível, a gente consegue fazer, tá? Mas depende ainda da gente ter conhecimento, ter ciência desse nosso conhecimento. Então, os caboclos, eles continuam, né, com essa plasmagem da última encarnação, talvez por uma questão de aproximação mesmo conosco, de poder falar a nossa língua, de serem cumprir o papel que de repente a Umbanda veio, né, que é essa aproximação. Poderiam estar em outra forma, mas vou ser sincera, a maioria não está, tá? Não adianta a gente dizer, porque ele é um médico alemão que vem disfarçado de caboclo. Não, a última encarnação dele, ele era realmente um pajé, ele era um xamã, e, gente, não tem nada de mais nisso. Ele talvez não, ele tinha muito mais conhecimento do que um médico, né? Um médico formado que trabalhou lá na Alemanha em experiências genéticas, porque esses médicos que agora estão trabalhando aqui, a maioria,
eles foram geneticistas lá na época da Segunda Guerra Mundial, porque também eram espíritos que vieram de fora, que tinham um conhecimento vasto, tinham aquela ideia, eles traziam dentro dele mais ou menos o conhecimento da coisa, né? Mas também não tinham ciência desse conhecimento, e por isso tentaram fazer através da própria matéria. Então precisava abrir, cortar. Gente, lá fora, para a maioria das raças lá fora que estão mais evoluídas do que a gente, eles acham bárbaro, super primitivo, a nossa maneira da gente curar o nosso corpo. A gente, para curar, a gente danifica, né? Você está com a sua pele aqui, com todas as células em equilíbrio, trabalhando direitinho. Aí você, para extirpar um tumor, que é uma formação em desequilíbrio dentro do teu corpo, você rasga a pele, então você já vai causar um desequilíbrio danado nesse organismo aqui, né, nesse conjunto de células que trabalham para formar a matéria que é da sua pele. Então você danifica para poder ir lá dentro, pegar o tumor, tirar e depois costurar. Aí passa por aquele processo todo de cicatrização, que o que é aquilo? Um período de reequilíbrio celular, né, para se recompor, para voltar de novo a manter todo o tecido em harmonia, né? Então, para eles lá fora é um absurdo, porque eles já sabem fazer esse processo todo, desmaterializando a matéria e trazendo para fora, que é mais ou menos o que os caboclos fazem, tá? Nos processos de cura, são vários tipos de trabalho que é feito, né? Alguns trabalhos são feitos no campo energético, no nosso campo áurico, né? No nosso energossoma mesmo, porque eu acho que eu já expliquei num vídeo que eles também já me explicaram que a doença vem de fora para dentro. A gente vai maculando os nossos corpos mais sutis até atingir o nosso corpo mais denso. Então, alguns caboclos, eles têm conhecimento de desmanchar essa formação ruim no nosso campo energético. É como se fosse um acúmulo energético ali, até chegar a atingir a nossa matéria mais densa. Alguns conseguem trabalhar nesse esquema que eu falei, desmaterializa o tumor, aquela formação em desequilíbrio dentro do corpo físico. Então toda aquela matéria ela é desintegrada, e aí quando ela é como se ela fosse assim, sugada para fora do teu corpo, passa pela pele sem precisar danificar o equilíbrio dessa outra matéria, né? Então ela passa como se ela fosse assim, permeável, toda aquela energia, todos aqueles átomos daquele tumor, eles são separadinhos. Quando eles passam para o lado de cá, pelas próprias leis da física, há de novo a atração deles. Então eles se materializam, eles se adensam do lado de fora. Para acontecer isso, muitas vezes é necessário que haja substância fluídica para que isso ocorra. É o ectoplasma, né, que todo mundo fala que alguns médiuns doam essa substância, né? Então esse tumor ele é materializado do lado de fora, e isso porque lá fora existem equipamentos que fazem esse tipo de coisa, tá? Não é feito com o poder da mente, são instrumentos, são aparelhos próprios para fazer isso, né? Então você desmaterializa, ele passa pela camada do corpo mais denso, ele se materializa do lado de fora pela própria lei física de atração, e aí essa matéria ruim, em desequilíbrio, ela é depois desintegrada, ela é bombardeada com cargas diferentes para que não haja mais essa atração, e aí ela se dissipa no universo, tá? Isso, assim, eu estou contando o que eu vi, o que me disseram, como funcionava. Talvez eu não tenha um vocabulário próprio, porque eu vejo as coisas, mas não tenho... Assim, eu não guardo o nome de tudo e também não tenho conhecimento técnico suficiente para isso, né? Mas é mais ou menos assim que acontece. Então, muitas vezes o trabalho dos caboclos
eles conseguem realizar com o auxílio de alguns equipamentos também, que são trazidos, que eles plasmam, né? Então é outro tipo de trabalho que eles fazem. Então a gente precisa, assim, precisamos nos despir do preconceito, porque são espíritos com um conhecimento vastíssimo, de energias mesmo. Eles utilizam não só todo o conhecimento que eles têm energético, né, vamos dizer, dos nossos corpos, mas como também de toda a natureza. Eles sabem o funcionamento de cada planta, né, eles têm esse conhecimento, porque também algumas doenças a gente consegue consertar quimicamente. O que são os remédios? Manipulação que o homem conseguiu já fazer, observando, né? E conseguiu artificialmente produzir uma determinada substância que ele observou, às vezes extraída da planta mesmo, às vezes produzida artificialmente, através da observação foi visto, mas manipulação energética também, dentro desse nosso plano, né? Então, os caboclos também fazem esse trabalho, mas de uma forma mais natural, porque eles conhecem todas as propriedades da matéria. E isso inclui a natureza, as plantas, tudo que a gente tem aqui ao nosso dispor do planeta. Então, determinadas doenças que eles sabem que uma intervenção química vai restabelecer o equilíbrio das células, então eles aconselham que você utilize um alimento, né? Meu ex-marido uma vez estava passando numa... Ele resolveu ser vegetariano, mas ele não fez substituição dos alimentos. Então ele estava numa anemia profunda. E aí veio o caboclo que trabalha comigo, deu um passe nele, dissolveu, ele estava cheio de realmente nódulos na parte energética dele, tudo foi dissolvido. E aí depois que ele foi embora, eu ouvi a voz dizer: cará, você tem que dar cará para ele. Eu nem conhecia, não sabia o que era cará, nunca tinha visto na vida, né? E eu fiz sopa de cará, ele ficou tomando, rapidinho passou aquela anemia, ele estava com os leucócitos lá em cima e tudo foi sanado. Quer dizer, então isso aí é conhecimento da propriedade daquela matéria ali, do cará, do que é feito o cará, de toda a química que tem ali. E ele me passou intuitivamente que ele sabia que aquilo ia conseguir restabelecer o equilíbrio das células ali do sangue, né? Então é assim que eles trabalham, gente. Não tem mistério, sabe? Não tem nada de sobrenatural. É uma coisa, pelo contrário, super natural, né? Talvez sobrenatural no sentido de ser além do natural, mas não é. É muito natural. Tá? O trabalho deles é fantástico, confiável. Tá? Quando um caboclo chega e diz para você fazer uma determinada coisa assim para a tua saúde, faça, porque eles sabem bem o que eles estão falando. Eles não brincam em serviço, eles sabem bem, porque eles conhecem isso. É uma falange fantástica que a Umbanda veio permitir trabalhar na sua forma, na última forma, sem preconceito, sem nada. Eles não precisam se plasmar de médicos, de doutores, de nada disso. Eles vêm e falam na linguagem mesmo que eles utilizaram na última encarnação, bem próximo da gente, né? É uma linguagem bem terrena, bem popular, vamos dizer assim, né? Sem ser tão intelectualizado quanto o kardecismo, os espíritos que vêm no kardecismo são, né? Não estou dizendo com isso, cada um tem a sua importância, cada um tem a sua função. E a Umbanda, ela foi maravilhosa dentro do contexto de vir trazer esses espíritos para junto de nós, para conversarem conosco, para interagirem conosco, para nos trazer conhecimento, cura, né? E de uma forma bem simples e fácil da gente conseguir compreender isso. Só estudar um pouquinho, né? E prestar atenção na forma como eles trabalham, que intuitivamente bate e você consegue entender, porque eles não fazem muito mistério, não. Né? Eles trabalham até dizendo como eles estão trabalhando. Então, é isso. Assim, eu acho que são chefes de
são guias mesmo dos terreiros, né? São os chefes dos terreiros, porque realmente eles têm autoridade, eles são detentores de todo esse conhecimento, eles sabem, inclusive, comandar para poder tirar um espírito, incorporar esse espírito num médio de transporte, eles têm esse comando, tudo manipulação energética. Eles sabem pegar a matéria que está aqui ao dispor deles e transformar, transmutar da maneira como eles precisam. Né? Lógico que, em alguns casos, com a nossa ajuda, dos nossos fluidos, porque nós estamos aqui nesse plano, então eles ainda precisam, né, dessa matéria mais densa mesmo para poder interagir. Olha, dentro do meu entendimento, não tem nenhum preconceito por virem na forma de índio, falarem enrolado como falam, né? Porque eles transmitem às vezes as coisas que tem que ser feitas da forma como eu até deixo o que vem comigo falar mesmo, que é para não passar no meu crivo. Então eu me entrego totalmente, porque eu sei que ele está mais lúcido do conhecimento do que eu estou. Não é que nós não tenhamos, nós temos, mas não temos ciência. E eles, quando eles incorporam na gente, eles estão bem lúcidos do que estão falando, do que estão fazendo. Então eu me entrego e deixo que ele fale na língua que ele fala, que ele tenha dificuldade de se expressar, né? Que alguns dizem que não tinha necessidade porque o espírito fala mentalmente. Tá, pode ser, mas a gente tem que respeitar, porque às vezes ele está naquele estágio mesmo, né? A última encarnação dele foi assim, ele está tão preocupado em fazer outras coisas que ele não tem essa preocupação de vir e não, eu vou ter que me comunicar na língua certa, da maneira correta, usar palavras mais rebuscadas, usar um vocabulário mais pomposo. Não, ele fala como ele falava mesmo na última língua, da maneira como ele entendia, né? Que havia essa interação do homem branco com os índios e era meio complicadinho mesmo, imagina, eles entenderem a nossa língua, né? A nossa, nem sei, vai ver que na outra eu era índia lá também, né? Mas eles continuaram assim, né? Então não tenham preconceito. O mais importante é a gente analisar a obra que o Espírito vem e faz. Está ajudando as pessoas? Está curando? Tá dando certo? Então se entrega de coração, sabe? Seja uma ferramenta na mão deles, uma ferramenta útil, afiada, né? Se coloca mesmo à disposição de ajudar o maior número de pessoas que você puder, né? Que se eles ainda vêm, se eles estão vindo na gente, porque realmente há essa necessidade, né? Dessa interação com a matéria daqui, tá? Então era o que eu tinha para falar dos caboclos, mas talvez até tenha mais coisas para falar mais para frente, mas vamos batendo papo, senão os vídeos ficam muito longos. E eu vou tentar falar de cada um deles, assim, talvez dos preto velhos, dos Exus, que todo mundo tem um medo danado de Exu, não sei porquê, né? Mas eu vou tentar falar dos guias da Umbanda, que, assim, eu tô cada vez mais fascinada, porque eu tô me sentindo muito acolhida por eles, né? Não trabalho na Umbanda, não frequento, assim, não coloco roupa em nenhum terreiro, não é a minha linha. Eu respeito todas as religiões, né? Gosto de todas, de cada uma delas eu faço meu filtro, tiro aquilo que eu entendo, que eu compreendo, né? E não pretendo seguir mais religião nenhuma, não pretendo mesmo. E a Umbanda tem me auxiliado muito, porque eu estou sentindo a aproximação desses espíritos, está tendo uma certa afinidade, mas mesmo assim eu não pretendo frequentar, seguir uma religião, tá? Então, mas eu sou intuída a falar, então eu venho aqui e falo para vocês. O que me contam, eu conto para vocês, tá bom? Gente, mais uma vez, olha, muito obrigada, minha intenção é tentar ajudar e fiquem com a luz.